Senhoras e senhores, eu gostaria de dizer que o tema direitos do consumidor superendividado é um tema que a Comissão de Defesa do Consumidor vem tratando com bastante atenção. Fizemos até no sábado passado, antes de ontem, um seminário sobre esse tema. Convidamos o PROCON, convidamos o Serasa e tivemos aqui advogados discutindo as questões que envolvem o superendividamento, que é um fenômeno social muito sério, e eu vou rapidamente falar sobre ele na minha explanação. Primeiro, aspectos históricos. O superendividamento não é um fenômeno moderno, né? É um fenômeno antigo. Há registros de que já no Código de Hammurabi, vejam, senhores, que é bastante antigo, tinha lá temas relacionados ao consumidor que estava superendividado, a pessoa que devia mais do que podia pagar. Depois também tínhamos no direito romano, e aí já no direito romano uma modificação, porque o devedor podia pagar com parte do corpo ou com a própria vida, né? Então ele podia ser mutilado em praça pública para atender o pagamento do seu credor. O credor escolhia o que ele queria, se pagava com a vida, se tornava escravo, ou se podia se tornar aí um sujeito sem mãos ou sem pés, de acordo com a dívida que tinha, né? É certo que a evolução nos deixa bastante tranquilo com relação a esse aspecto, né? Bastante tranquilo. Mas daí surge a expressão "estou enforcado em dívidas", né? É uma expressão que, na verdade, retratava um fato real. A pessoa, de fato, era enforcada por dívidas. A questão é que a nossa sociedade, aí é o segundo bullet da minha apresentação, os efeitos da sociedade moderna no consumo e no crédito. A nossa sociedade, cada vez mais, estimula o consumo. E é um estímulo do consumo absurdo. Cada um de nós faz parte desse estímulo do consumo. Quantos de nós já não se deparou com um celular novo em mãos, mas porque saiu um modelo mais novo, nós falamos, preciso trocar meu celular. Mas seu celular está bom, está funcionando. Seu celular faz tudo. Não, mas saiu um modelo mais novo. Aí meu colega tem um modelo mais novo, como que eu não vou ter um modelo mais novo, né? Preciso trocar o meu carro. Mas teu carro está bom? Não, mas meu carro já tem 2, 3, 5 anos de uso, mas não está funcionando. Não está tudo bem? Tá, mas daí fica ruim, porque o sujeito que trabalha comigo lá na empresa tem um carro um pouco melhor, daí parece que ele tem uma situação um pouco melhor que a minha. Então, nós somos estimulados a consumir. E, às vezes, esse estímulo de consumo ele é de formas claras e, outras vezes, não tão claras. Às vezes, numa publicidade subliminar, numa indicação subliminar, nós somos estimulados, provocados a consumir cada vez mais. E o consumo significa status. Né? Quanto você mais consome, maior o seu status, maior a sua posição. Então, não é comum que nós tenhamos pessoas que já tenham em mãos o iPhone 5S, mas que, de fato, estejam devendo aí alguns milhares de reais, porque ela resolveu comprar a última versão do iPhone, e a questão do iPhone e da Apple é, para mim, a mais clara do estímulo de consumo. Quer dizer, a cada 6 meses, 8 meses é lançada uma nova versão do telefone, com situações que você pode observar que o avanço tecnológico era um avanço absolutamente previsível. Então, eles mudam a qualidade da câmera fotográfica. Era previsível que a câmera pudesse ter aquela qualidade melhor na versão anterior. Eles só seguraram para poder estimular uma nova versão. E esse estímulo à nova versão ele é arredondado aí de detalhes de marketing impressionante. Um colega meu esteve em Nova York há 2 semanas, e falou, vou comprar o iPhone 5S, não consegui comprar. Na loja da Quinta Avenida, ele só vendia o iPhone S das 4h30 da manhã às 6. Você tinha que chegar às 4h30 às 6, eram vendidas 50 peças, e você tinha que estar lá na fila. Então, o estímulo ao consumo é uma coisa impressionante. Não basta vender, tem que vender por partes, tem que vender para provocar o status. Isso tudo é uma estratégia de marketing, e que algumas pessoas caem, né? Na mesma linha, o estímulo ao crédito também é grande. E acho isso razoável. No nosso país, especialmente, de algum tempo para cá, com a melhora da economia, o crédito foi bastante estimulado, e o crédito é o que faz girar dinheiro no país, né? Não me preocupa o estímulo do crédito, não me preocupa que a classe C ou D tenha tido acesso ao crédito, em absoluto isso não me preocupa. O que me preocupa é o crédito desenfreado, o que me preocupa é o crédito irresponsável. O que me preocupa é o crédito que conduz o devedor, que conduz o consumidor à morte física, né? Sob todos os aspectos, seja como pessoa física, e aí morte civil, seja como pessoa humana. Muita gente chega ao suicídio por conta de dívida. Não preciso ir longe. Há 2 meses atrás, a imprensa anunciou um pai que matou a esposa e os 2 filhos, e a única carta que deixou é que não conseguia mais pagar os débitos. Ou seja, nós estamos falando de um superendividado
que tirou a vida de toda a família, né? E aí, cada vez mais a cultura do cabe no bolso, né? O consumidor não é instruído, não é educado a comprar aquilo que o seu salário permite, não. Ele é educado a comprar aquilo que a parcela permite. Então, se a parcela cabe no bolso, por que não comprar, né? A instrução não é que você compre à vista. Se você notar, as publicidades sempre têm parcelamento, sempre tem um conceito de cabe no bolso. Essa parcela é pequenininha, cabe no bolso, né? E aí, ouvi inclusive o colega fazendo a pergunta de a assinatura da TV a digital, a TV a cabo, de R$ 29,99 ou de R$ 39,99. O R$ 29,99 é estratégia de marketing. R$ 29,99 é 30 e não 20. R$ 39,99 é 40 e não 30. Isso é estratégia, né? E aí a condução do mercado no sentido de que cabe no bolso, R$ 29,00 cabe no bolso. Quantas publicidades o senhor já não viram de que, olha, é R$ 1 por dia. Esse serviço custa R$ 1 por dia. Aí você fala, não é possível que eu não tenha condições de pagar um serviço que custa R$ 1 por dia. Você se avalia, né? Fala, não é possível. Eu tenho que ter esse serviço porque ele custa R$ 1 por dia. Não é possível que eu trabalhe tanto e não vai ter esse serviço de R$ 1 por dia. Eu vou trazer 3 conceitos de superendividamento, e o primeiro que eu trago é do Código de la Consommation da França, né? No Código de Defesa do Consumidor da França, artigo 331 diz: a situação de superendividamento das pessoas físicas se caracteriza pela impossibilidade manifesta para o devedor de boa-fé de honrar o conjunto de suas dívidas não profissionais, exigíveis e vincendas. Então, o Código da França, o Código de Consumo da França, diz claramente que superendividado é aquele que não consegue honrar as suas dívidas exigíveis e vincendas, dívidas contraídas de boa-fé, né? Esse segundo conceito é um conceito da consumerista Cláudia Lima Marx, está na lista aí das melhores consumeristas do nosso país, né? Que diz: superendividamento é a impossibilidade global do devedor, pessoa física, e aí eu já começo a delimitar quem é o superendividado e quem a lei vai tratar como superendividado: pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo, né, excluídas as dívidas com fisco, oriundas de delito, e também dívidas alimentares, dívida de alimentos. Esse é o conceito da professora Cláudia Lima Marx. E aí, um ponto interessante, nós não temos um conceito claro na lei, e eu acho até que lei não serve para conceituar, mas em algum tempo devemos ter, porque o projeto de lei do Senado PLS 283 de 2012 traz um conceito de superendividamento no texto de lei. Entende-se por superendividamento o comprometimento de mais de 30% da renda líquida mensal do consumidor com o pagamento do conjunto de suas dívidas não profissionais, exigíveis e vincendas, excluído o financiamento para aquisição de casa para moradia, e desde que inexistentes bens livres e suficientes para a liquidação do total do passivo. Então, o que esse conceito busca dizer é: será considerado superendividado quem tiver comprometimento de mais de 30% de sua renda líquida. Eu posso dizer para vocês que grande parcela do povo brasileiro é superendividado. Grande parcela. Parece que o número é bem pequeno. 30% de comprometimento da renda é um número bem baixo. Certamente nós temos grande parcela de endividados. Não sei se é possível hoje quantificar o número de endividados no país. Qualquer pesquisa que haja nesse sentido, eu acho que é meramente especulatória. Eu acho que tem muita gente que tem mais de 30% da sua renda comprometida com financiamento. Excluiu aí casa própria, mas, lá embaixo, diz claramente, desde que o total das dívidas supere o total de bens, né? É uma continha de contabilidade aí, passivo e ativo. Se o seu passivo supera o seu ativo, você tem 30% de comprometimento da sua renda, você é considerado superendividado para o PLS 283, que ainda não é lei, mas que pode ser lei. Esse ano acho que não mais, não dá, esse ano acho que não consegue mais, né, a votação. Dificilmente, acho que provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. Essa informação eu trago a partir de uma apresentação do Serasa no nosso seminário de sábado,
que é uma informação bastante pontual, né? Ela foi obtida no Feirão Limpa-Nome do Serasa, em 2012, e ela diz que 53% dos superendividados é mulher. A mulher deve mais que o homem, né? Grande parte disso, segundo estudos, é compulsão. A mulher sente mais vontade de comprar e tem mais compulsão por compra. Desses 53% de mulher, eu diria que pelo menos metade deve estar em sapatos. A mulher compra muito sapato, né? Ou em bolsas, sapatos e bolsas. 61,5% tem de 20 a 40 anos, nesse feirão de Limpa-Nome de São Paulo de 2012. A média salarial das pessoas é de R$ 2.000 e a dívida mensal na casa de a dívida média na casa de R$ 12.000. Ou seja, as pessoas devem 6 vezes mais do que ganham. Absoluta falta de planejamento também se revela isso, né? Talvez essas pessoas não tenham parado em algum instante da vida e feito uma tabelinha do que deve e do que recebe. As compras por estímulo venceram essa pessoa. Muito bem. Os efeitos do superendividamento. Vamos lá. Ele é tanto ruim para o mercado quanto ruim para o consumidor. Tem gente que acha que mas o mercado gosta do superendividamento. O mercado bom não gosta do superendividamento. O mercado sério não gosta do superendividamento. Gosta aqueles que vivem às custas do superendividado. Aqueles que utilizam práticas ilegais, abusivas, para viver em cima do superendividado. Esse mercado gosta. Mas para o mercado bom isso não é bom, não é tranquilo. O mercado estável gostaria de um consumidor que honrasse seus compromissos. Até porque, quando o consumidor honra seus compromissos, a taxa de juros diminui, todo mundo paga menos, é melhor para o mercado, né? Outro efeito, afeta não somente o consumidor, mas também a sua família, natural. Se o sujeito se superendividou, ele vai pedir emprestado o nome de alguém, da esposa, do filho, da sogra, que deve ser o pior dos cenários, mas ele vai pedindo emprestado, né, o nome das pessoas e vai superendividando as pessoas. Esse efeito afeta a família toda. Ele fere direitos fundamentais do consumidor, como o direito à saúde, à vida, à dignidade da pessoa humana, né? É impressionante, mas o mercado de consumo trata o superendividado como se ele fosse uma pessoa suja, quando, na verdade, o que pode estar sujo é o nome dele, e não a dignidade dele, né? Então, ele trata como se fosse uma pessoa que não tem moral, que não tem caráter. Na verdade, o Estado tem que olhar para essa pessoa e auxiliá-lo, porque a forma como ele chegou até lá pode ter sido, inclusive, por omissão do Estado. Pode ter sido, inclusive, por isso. Quem pode ser considerado superendividado? Nós vimos o conceito do PLS 283, mas daqui eu consigo tirar alguns pontos, alguns requisitos que eu diria que são requisitos objetivos para que uma pessoa fosse superendividada. E aí a pergunta é, por que eu quero saber quem pode ser considerado superendividado? Resposta, para ver quem merece a tutela do Estado, né? Se a pessoa é superendividada mesmo, ela vai merecer a tutela do Estado. Depois eu vou trazer um conceito que a doutrina traz sobre o tipo de superendividado. Pessoa física, que ganha menos do que deve, então que tem um passivo maior do que o ativo, que tem impossibilidade manifesta de cumprimento da obrigação, da dívida, e aqui não pode ser simples falta de liquidez. Esse mês, meu orçamento, estou devendo mais do que eu ganhei. Mas esse mês só, tem que olhar o histórico, né? Se for só esse mês, você não pode ser considerado superendividado. Se olhar o histórico e ver que, de fato, você está superendividado, você não consegue sair da situação, o Estado tem que te estender a mão de alguma forma. E, sobretudo, a pessoa de boa fé. Ela entrou nessa situação não porque ela quis, mas porque, de fato, alguma coisa aconteceu. Não dá para prestigiar, não dá para o Estado estender a mão para o sujeito que é fraudador, para o sujeito que tomou crédito com a intenção de não pagar. Não dá, o Estado não pode prestar socorro, não pode dar guarida ao fraudador. O fraudador tem que ter o espaço dele na sociedade de consumo e, de fato, o fraudador não merece apoio do Estado nesse aspecto. Perfis do superendividado. Na verdade, são 3 tipos de superendividado que a doutrina traz de uma forma geral. É um apanhado geral da doutrina. O superendividado ativo consciente. Aquele que contrai as dívidas de má fé, sabendo que não vai conseguir pagá-las. Aí é o hipótese do fraudador. Eu trago um ditado aqui que a gente costuma ouvir. Esse cara é aquele que diz, devo, não pago, negarei enquanto puder. Né? Esse sujeito que deve e de má fé tomou crédito, o fraudador não merece guarida do Estado, não tem tutela do Estado. Okay? Diferente do sujeito ativo inconsciente. É aquele que age de forma impulsiva, por displicência, por negligência, porque não conseguiu controlar o seu orçamento de alguma forma.
É aquele que foi comprando, não percebeu, e quando percebeu, para pagar uma dívida, ele tomou um outro empréstimo, e para pagar o outro empréstimo, ele tomou um terceiro empréstimo, e aí ele começa a dever no efeito cascata, e aí ele foi pegando empréstimos de forma absolutamente incorreta, então surgiu, para conseguir pôr dinheiro em casa, ele foi lá e sacou dinheiro no cartão de crédito, que tem os maiores juros, deve ser do planeta, enfim, aí esse sujeito impulsivamente chegou nessa condição. É o pródigo, né, conceito antigo do Código Civil Brasileiro. Esse fala, devo, não nego, pagarei quando puder. Ele tinha ânimos de pagar, ele tinha ânimos solvendi quando adquiriu, ou contraiu aquele débito. Para a maioria da doutrina, esse sujeito ativo inconsciente pode ter guarida do Estado, dependendo do caso concreto. Né? E aí dependeria do juiz analisar o caso, ou do juiz ou do Estado, na condição de conciliador, de mediador, analisar se de fato ele merece guarida, e nesse caso concreto poderia ou não dar. Tá? Eu tendo a pensar, como consumerista, que esse sujeito também merece guarida, que esse sujeito também merece cuidado. A forma inconsciente ou impulsiva de que ele contraiu os débitos pode ter sido um estímulo da publicidade, pode ter sido um estímulo da falta de informação, que é dever do Estado no limite. Né? O Código de Defesa do Consumidor impõe que o Estado informe, eduque para o consumo, então é dever do Estado. Acho que aqui o Estado também deve agir. E, por fim, o consumidor superendividado passivo, que é aquele que passou a ser superendividado em razão de fatos externos, de razões externas, né? De fatores externos. Por exemplo, acidente, desemprego, doença, morte de familiar, divórcio. Divórcio é uma situação que leva muita gente à falência, especialmente se for um sujeito homem que teve a mulher saiu divorciada brava. Eu costumo brincar que ex-mulher é tão complicada que até depois que se desmanchou a história, o sujeito vai preso, e nós vimos mais uma vez um caso aqui das multas dos fiscais em São Paulo, a partir da experiência de uma ex-mulher. Né? Então, divórcio também é uma causa de superendividamento. Esse sujeito é considerado sujeito passivo, e esse daí deve ser tutelado pelo Estado da forma como a lei prevê. A gente vai falar um pouco de lei, que tipo de lei prevê isso. Pois bem, antes de falar do projeto do PLS, do projeto de lei do Senado 283, eu queria alinhar o meu discurso com o do Paulo aqui. Eu cheguei e estava ouvindo ele falando lá, e acho que é um discurso do Anis também, enfim. O nosso Código de Defesa do Consumidor é, se não o melhor texto de defesa do consumidor do mundo, um dos melhores. É um dos melhores. Ele tem aí mais de 20 anos, né? É um texto que foi construído a partir da nossa experiência com o consumo há 20 anos atrás, era uma experiência absolutamente diferenciada. Hoje, as redes sociais, a internet, criam condições diferenciadas de consumo. Então, é verdade que, sob a ótica da internet, ele é um código antigo, mas, mesmo sendo um código antigo, parece que havia um exercício de adivinhação do que poderia acontecer. E aí, eu costumo me preocupar bastante com novas leis tratando das mesmas coisas. Então, se já está contemplada a hipótese de defesa em lei, eu me preocupo de uma nova lei tratando o mesmo assunto. Por quê? Porque, o Anis disse isso quando eu já estava compondo a mesa, o nosso legislador ele é movido por números. Né? Ele precisa ter lá quantos projetos ele apresentou, ele precisa apresentar para o eleitorado dele os projetos, mas apresenta o projeto, mas não apresenta a qualidade do projeto. Isso me preocupa. Porque aí fica uma construção de uma colcha de retalhos. Grande parte dos direitos que defendem os superendividados, e é isso que eu me propus a mostrar, já está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Já é possível o judiciário julgar com aquilo que tem hoje na lei. Absolutamente possível. É verdade que tem alguns detalhes que precisam ser contemplados, mas são detalhes, e não a prática em si. Eu vou mostrar aqui em alguns slides o que eu já tenho previsto em lei que defende o consumidor superendividado. Primeiro, talvez o principal dos princípios, é redundante falar isso, o principal dos princípios, mas é verdade, ele é o principal dos princípios, que é o princípio da vulnerabilidade. O consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo, artigo 4º, inciso 1 do CDC, e, por conta disso, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas a seu favor. Por conta disso, o fornecedor tem que ter um cuidado especial para tratar com o consumidor. Por conta disso, tem um dever de informação, tem um dever de transparência, tem um dever de lealdade, de ética negocial, que é a boa-fé. Ou seja, tudo isso já está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Segundo,
o princípio da harmonização das relações de consumo. Mesmo quando o juiz, então, pega um contrato bancário, onde ele nota que há um superendividamento e que esse consumidor ou que essa instituição financeira está bloqueando mais de 30%, 40%, 50%, 60% do salário de um consumidor, me parece óbvio que ele tem que fazer, que tem que aplicar o princípio da harmonização das relações de consumo. Eu falo, mas então o contrato tem que ser cumprido, ok, pacta sunt servanda, mas até que ponto esse contrato não vem prejudicando a dignidade do consumidor? E se está prejudicando a dignidade, tem que harmonizar, tem que encontrar o equilíbrio nessa situação. Ainda na linha dos princípios, eu trouxe o princípio do inciso 8º, que é o princípio dos estudos constantes das modificações do mercado de consumo. Essa é uma modificação. Não se falava tanto em superendividamento na época do Código de Defesa do Consumidor. Era um outro perfil. O superendividado tinha um perfil diferenciado. O acesso ao crédito para a classe C, D e também para a classe E tornou o fenômeno de superendividamento uma questão muito mais séria do que ela já é. Né? Então, nós precisamos estudar esse assunto e precisamos aplicar ele na relação de consumo. O quarto princípio da educação e da informação, artigo 4º, inciso 4. E aí eu começo a falar um pouco de lei já. Já há uma lei, a Lei 10.820 de 2003, que veda, que proíbe o débito superior a 30% do salário ou pensão do funcionário público em crédito consignado. Se o funcionário público contrair um crédito consignado, não pode ser superior a 30%. E quem tem que tomar cuidado com isso? É o funcionário? É o consumidor? Não. Quem tem que tomar cuidado com a concessão desse crédito é o fornecedor. Cabe ao fornecedor observar de forma rigorosa se aquela pessoa que está contraindo crédito tem condições de pagar. Se aquela pessoa que está contraindo crédito já superou os 30% mínimo da renda dela. Se já superou, cabe ao fornecedor não conceder o crédito. O que a gente está percebendo hoje, nos dias de hoje, é que, na verdade, o fornecedor está facilitando o crédito. O fornecedor procura o devedor. Ele oferece o crédito, não precisa ir muito longe. Se nós saímos agora da sede da OAB e formos passear aqui no centro de São Paulo, vocês vão encontrar funcionários, promotores, falando, ó, empréstimo. Então, o crédito procura o consumidor nos dias de hoje, o que deveria ser o contrário. O consumidor deveria procurar o crédito e o fornecedor ter rigor para conceder esse crédito. Mas aí você me pergunta, mas então por que o fornecedor concede sabendo que não tem risco de receber? Isso tudo está embutido no processo. Então, alguém está pagando por isso. E quem está pagando por isso é o consumidor que adquire crédito e cumpre. Ele paga por isso. Né? Já há uma previsão da possibilidade da modificação das cláusulas desproporcionais ou o que tenha se tornado excessivamente onerosas no artigo 6, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor. Então, já há possibilidade de uma ação revisional exatamente pautada nesse direito. Depois eu vou mostrar como o Judiciário vem respondendo a essas questões. Mas que há previsão, há. Artigo 6º, inciso 5 do CDC, já permite a modificação ou revisão de cláusulas que se tornaram excessivamente onerosas. O próximo slide mostra a proibição de penhora de salário, que está no Código de Processo Civil, artigo 649, inciso 4 do CDC, proíbe penhora de salário. Então, já há aí para o superendividado uma garantia de que o salário será impenhorável. E aqui eu trouxe uma atenção, trouxe uma informação importante. No projeto do novo Código de Processo Civil, há um limite para a impenhorabilidade de salário. São 50 salários que são, portanto, impenhoráveis. Né? Mas, no nosso país, quem ganha mais de 50 salários por mês? Quem ganha mais de 50 salários por mês? Será que, de fato, precisa dessa garantia da impenhorabilidade? Então, de fato, eu acho que limitar a impenhorabilidade de salário é uma questão séria, mas quando se observa pelo limite proposto no novo Código de Processo Civil, me parece razoável. Né? O Código está em votação, 200 e poucos artigos foram votados, mas são 1.300 artigos, então, provavelmente, até o final do ano, nós tenhamos todos os artigos votados. Há também, no artigo 42, parágrafo único, com reflexo direto na tutela penal do consumidor, no 71, a proteção contra a publicidade abusiva e vexatória. Aliás, eu coloquei publicidade, não. Aliás, está escrito lá, contra cobrança, eu falei errado. A proteção contra cobrança abusiva e vexatória.
parágrafo único do artigo 42, com reflexo na tutela penal, isso, portanto, é tipo penal previsto no CDC, artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Uma pena, mas o CDC traz tipos penais com menor potencial ofensivo, que na prática acabam caindo no esquecimento, mas um delegado com boa vontade consegue tipificar isso em outros aí. Aqui tem algumas questões interessantes, eu já faço um paralelo entre o que a lei prevê e o que a jurisprudência entende. O limite de negativação do nome do consumidor pelo prazo máximo de 5 anos. A negativação não pode ter efeito perpétuo. A negativação tem que durar um tempo. E o prazo está definido em lei. Artigo 41, parágrafo 1º. Ele não está definido de forma objetiva, mas o judiciário vai entendendo que aquela definição de 5 anos se aplica para a duração desse prazo. Aliás, na súmula 323 do STJ, isso ficou claro. A inscrição do nome do devedor pode ser mantida no serviço de proteção de crédito até o prazo máximo de 5 anos. E aí, recente alteração incluiu na súmula 323 essa fase final aí, independente da prescrição da execução. Tá? Essa frase final foi incluída em recente alteração dessa súmula. A súmula tinha o texto originário, até essa frase final foi incluída recentemente. Então, o prazo é de 5 anos, portanto. Aqui tem uma outra questão interessante. O prazo, depois que pagou, qual o prazo para dar baixa? Qual o prazo para tirar a negativação? O prazo máximo de 5 dias para retirada do nome do rol de inadimplentes quando quitou a dívida. Artigo 43, parágrafo 3º do CDC. Aqui, exclusivamente, não tinha essa previsão, foi uma construção, mas o STJ, julgando um RESP, um recurso especial 11.49.998, né, disse que a inscrição tem que ser baixada em 5 dias, e isso é uma ação que tem que ser tomada pelo fornecedor. É o fornecedor que tem que fazer isso. Se não fizer, pode incorrer em danos morais por ter mantido o nome do consumidor nos órgãos de negativação. Pois bem, ainda falando dos direitos previstos em lei, aqui nós temos mais um. Informações prévias e adequadas na outorga de crédito ou concessão de financiamentos ao consumidor, tais como montante de juros, mensal e anual. Raramente a gente vê isso, né? A oferta de crédito diz, olha, a geladeira custa R$2.000. Se pagar parcelado, custa 20 prestações de R$200. 20 prestações de R$230. Mas não diz o montante total e anual de juros colocado. Ou se diz, está em cláusulas minúsculas, que, em regra, o consumidor não consegue ter acesso. Nas publicidades que são veiculadas por rádio ou por TV, chega a ser risível a forma que é dito. Quando a letra não é minúscula, ela está, ao invés de estar na horizontal, está na vertical. É como se você tivesse que pedir para o consumidor, naquele instante, virar a TV. Né? Quando você estiver assistindo essa publicidade, vira a TV para ver as regras. Isso é um absurdo, não faz o menor sentido. Além do montante de juros, soma total do valor a pagar com ou sem financiamento. Isso também é importante, porque o consumidor vai ter conta de que pode estar pagando 2 ou 3 vezes mais do que o valor original do bem. O número e a periodicidade das prestações, daí por diante, garantias já previstas no artigo 52 do CDC. Também no artigo 52, liquidação antecipada do débito, referente à outorga de crédito ou financiamento, que pode ser liquidação total ou parcial, com direito ao abatimento dos juros. Né? Não é um favor que faz a instituição financeira, mas sim, na verdade, uma obrigação. Se for fazer liquidação total ou parcial, um abatimento total ou parcial, tem que reduzir os juros. Pois bem, tem mais 2 coisas interessantes. Empenhorabilidade do bem de família, Lei 8.009 de 90, e sobre a empenhorabilidade do bem de família, que me parece uma grande garantia ao consumidor superendividado, 2 súmulas do STJ, uma mais recente, outra um pouco mais antiga. Essa primeira aqui é a mais recente de todas. É empenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia de sua família. O único imóvel do devedor, o único imóvel dele é impenhorável se a renda daquele imóvel locado, se os frutos daquele imóvel forem revertidos para a subsistência ou moradia da sua família. Súmula 486 do STJ, recente, portanto. Uma outra súmula que trata do mesmo assunto, a súmula 364, essa não tão nova, diz que o conceito de empenhorabilidade do bem de família abrange também
o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Na verdade, mexe com o conceito de família, né? Então, também é considerado, se for solteiro, separado ou viúvo, nessa hipótese. O que vocês podem notar é que nós temos diversos já direitos previstos em lei, alguns no Código de Defesa do Consumidor, outros em leis esparsas, que garantem aí que esse superendividado seja atendido pelo Poder Judiciário, né? Agora eu vou trazer algumas soluções para o atendimento do consumidor superendividado na sociedade atual de consumo. A primeira solução me parece que é importante tratar do PLS 283 de 2012. Convido vocês a lerem o texto do PLS. São 3 PLS, 281, 282, 283. É isso mesmo a ordem, né? 281, 282, 283. Nós estamos falando de consumidor superendividado, que é o 283, mas tem um PLS muito importante que fala... O PLS 282 trata das ações coletivas, procedimento das ações coletivas, que é um PLS também que traz eficácia para a parte da tutela material da relação de consumo. E o 281 fala do fortalecimento do PROCON. É ele? Do comércio eletrônico. Qual que fala do fortalecimento? O fortalecimento do PROCON é o 5196. Muito bom. Legal. No 282. Então, o 282 que está tratando indiretamente do fortalecimento do PROCON. Muito bom. Bom, vou trazer alguns pontos, prometo não me alongar, embora tenha muita coisa para falar, mas eu vou fazer um panorama geral para vocês verificarem o que traz, então, o 283. Já adianto que eu sou favorável ao 283, só tenho receio de redundância. E a redundância pode auxiliar o sujeito de má-fé. Só tenho receio da redundância, tá? No Brasil, parece que o óbvio tem que virar lei, né? E isso é muito ruim, mas vamos lá. Traz o projeto 283 de 2012. A inclusão da política de prevenção e tratamento do superendividado, visando garantir o mínimo existencial e a dignidade humana. Traz como princípio isso, bastante importante. Depois traz como direito a inclusão de direitos de garantias de prática de crédito responsável. Esse é um ponto dos mais importantes para mim. Envolver o fornecedor de crédito na responsabilidade do resultado, né, com revisão e repactuação de dívidas. Então, ele já começa a dizer que ele vai permitir a repactuação de dívidas no caso do superendividamento, e aí, obviamente, olhando para aquele conceito de superendividado que a gente já tratou no início. Alguns pontos importantes, então. Prevenção do superendividamento. Mais importante do que ajudar o consumidor a sair, é ajudar o consumidor a não entrar. Esse é o ponto mais importante. Nós temos que resolver os que já estão, mas nós temos que conscientizar quem está prestes a entrar no conceito de superendividado. Inclusão do custo efetivo total no artigo 52. Então, na hora de anunciar número de parcelas, valor total, tem que colocar o custo efetivo total. Vedação da oferta com preço igual para pagamento à vista e a prazo, né? Então, não dá para ter preço igual quando se paga à vista ou a prazo. Não é possível que se tenha isso. Então, vedação de oferta nesse sentido. Vedação de oferta com referência a crédito sem juros, com a expressão sem juros, taxa zero, gratuito. Isso certamente é chamar o consumidor a tomar crédito, né? Sem juros, olha, taxa zero, está incitando o crédito, né? Vedação de oferta que diga que a concessão de crédito ocorrerá sem consulta a banco de dados, né? Isso é o que muitas vezes me incomoda. Hoje mesmo, antes de vir para cá, estava com a televisão ligada, aparece lá uma instituição financeira dizendo: não importa se seu nome está negativado, não importa se você já está no poço, nós estamos aqui para te levar além do poço. Nós estamos aqui para acabar de fato com a sua vida. Nós vamos conceder um crédito para você que já está negativado. Olha só que legal que nós somos. Então, se você já está próximo do precipício, somos nós os responsáveis por empurrá-los. E não é consignado, né? Então, coisa absurda, né? Obrigação do fornecedor ou intermediador de crédito de esclarecer, aconselhar e advertir o consumidor sobre a natureza do crédito e as suas consequências. Aqui está um ponto fundamental. Se o fornecedor, na hora de conceder crédito, não disser qual a consequência daquele crédito, o credor vai tomar um crédito, porque ele já está na situação de desespero. Ele vai tentar, de todas as formas, resolver antes de chegar na situação de desespero. Ele vai emprestar da família, ele vai emprestar disso aqui, ele pode vender um bem. Quando ele chega na situação de desespero, ele vai sentar na frente do gerente de banco. Aí, nessa hora que o gerente do banco tem que dizer para ele os riscos. Se não fizer isso, pode ser responsabilizado. Esse é um ponto importantíssimo do projeto.
Obrigação do fornecedor ou do intermediador de crédito de avaliar de forma responsável a concessão de crédito. Esse sujeito para quem você concedeu crédito tem chance de pagamento? Ele tem histórico de que vai pagar? Ou você, de fato, empurrou o sujeito que já estava à beira do precipício, né? Obrigação de entregar ao consumidor cópia do contrato de crédito. Parece óbvio isso, né? Mas não é. Muita gente que chega lá no PROCON chega sem a cópia do contratinho. No judiciário é a mesma coisa. Responsabilização do fornecedor, ponto importantíssimo para mim. Responsabilização do fornecedor e intermediador de crédito que não concedeu crédito responsável, tornando a dívida inexigível ou com possibilidade de redução de juros, dada a gravidade na conduta. Então, se o juiz observar que aquele crédito não deveria ter sido concedido, que aquele sujeito não poderia ter pego crédito, o fornecedor responde aí solidariamente com isso, com a possibilidade, inclusive, da inexigibilidade da dívida. Né? Esse é um ponto interessante. Eu tenho um pouquinho de receio só com relação à segurança jurídica dos contratos nesse aspecto, mas me parece um ponto relevante para vincular a responsabilidade do fornecedor. Eu avanço com mais algumas informações. Limite de 30% para o crédito consignado em folha de pagamento, excluindo-se parcela de cartão de crédito. Prazo de 7 dias para arrependimento do crédito, bastante interessante também. Proibição de débito em conta de quantia contestada pelo consumidor, isso é importantíssimo. No instante que a instituição financeira começa a debitar valores do consumidor e ele diz o seguinte, ó, não consigo mais pagar, estou inadimplente. Ela vai lá e debita o valor integral do contrato. Tira todas as aplicações, baixa o valor dele, zera o valor. Se ele contestou, não é para a instituição financeira fazer isso. É para a instituição financeira sentar e negociar. Então, tem uma proibição de desconto de dívida contestada. Essas são as informações do projeto que eu considero bastante relevantes. Agora, como é que está hoje a solução para o superendividado na seara extrajudicial? Eu já disse e repito, eu acho que se formos buscar algum responsável pelo superendividamento, eu acho que a gente tem que analisar com bastante parcimônia, com bastante equilíbrio. Não dá para dizer que o responsável é o fornecedor. Não consigo imaginar que o único responsável seja o fornecedor. É apontar para o fornecedor e falar, você é responsável por tudo, pela desgraça do superendividamento. Não me parece razoável. Também não consigo dizer que é só o consumidor. Eu acho que tem responsabilidade de ambas as partes, mas, sobretudo, acho que há uma responsabilidade aí, seja por ação ou por omissão, do Estado. O Estado é responsável. O Estado deve fazer campanha que informe sobre o crédito consciente. O Estado deve atender a pessoa que está na condição de superendividamento. O Estado deve prestar auxílio, inclusive, muitas vezes, se for compulsão, auxílio médico para a pessoa que tem essa doença. Então, me parece que o Estado é o grande responsável pela questão do superendividamento. Lógico, o Estado, de uma maneira geral, poderia ter conduzido melhor esse processo no passado. Se não conduziu, que comece a conduzir daqui para frente, né? E aí, umas medidas extrajudiciais. Educação para o consumo, palestras informativas dizendo para o consumidor como que ele efetivamente pode não se tornar um superendividado ou, se ele se tornou, como pode sair dessa condição. E aqui, no instante que eu digo que o Estado é responsável, também preciso dizer que o Estado vem fazendo isso, por intermédio da Fundação PROCON. A Fundação PROCON tem um núcleo que cuida do superendividado, que tem palestras para falar, escuta, você ainda não é um superendividado, tome cuidado, você pode ser. Ou você já é. Então, eu vou te ensinar como sair desse processo, vou te ajudar a sair desse processo. Conscientização é uma questão bastante séria. E a conscientização que tem que partir também, e aí de forma obrigatória, por parte do fornecedor. Me parece que mutatis mutandis é mais ou menos a mesma questão que obrigar o fornecedor de produtos fumígeros, do cigarro, por exemplo, a colocar fotinho ruim lá nas costas do cigarro. Né? Obrigar o fornecedor a colocar publicidade, fumar causa câncer. Né? Ou seja, nessa mesma linha, o fornecedor de crédito tem que ser obrigado a dizer cuidado com a tomada de crédito. Eu hoje vejo um único banco, não vou fazer publicidade de banco não, mas uma única instituição financeira preocupada em crédito consciente. O restante, eu vejo que, na verdade, eles querem mais conceder crédito. Principalmente no instante que você vai sacar dinheiro num caixa eletrônico e a primeira tela que aparece para você é a tela de que você só tem um limite disponível. Você não quer fazer um empréstimo? Se eu quisesse fazer o empréstimo, eu procuraria um empréstimo. E não ter que responder, não, eu não quero fazer um empréstimo. E aí você tem que ficar procurando qual o número que equivale à palavra não para poder aplicar, para poder sair, porque você quer sacar dinheiro. Um dinheiro seu que está naquela instituição. Isso é um absurdo.
né? Tratamento médico para as pessoas que sofrem de compulsão, a prevenção, que é uma soma de todas essas atividades, e, sobretudo, a mediação dos conflitos. Mediar conflitos com superendividados é hoje, sem sombra de dúvida, uma das formas de atacar o superendividamento. Uma das formas de atacar é resolver quem está com problema, e a outra é prevenir para que as pessoas não entrem nessa condição. E aí, de novo, a mediação de conflitos só tem efetividade se o fornecedor é responsável, se o fornecedor participa do processo. Não adianta o PROCON agendar uma audiência coletiva e chamar lá um grupo de devedores de uma instituição financeira que manda um preposto que não sabe nem do que vai falar. O preposto senta lá e fala, do que a gente veio conversar mesmo? Enquanto as pessoas estão lá discutindo, o preposto está no celular dele, provavelmente jogando algum jogo. Isso é uma absoluta falta de respeito, é absoluta falta de comprometimento, mas porque tem absoluta sensação de que nada vai acontecer se não fizer ou se não participar de forma correta daquela audiência. Nesse sentido, o projeto também vai auxiliar, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão. No campo judicial, e já chegando ao término da minha fala, no campo judicial nós temos algumas medidas para o consumidor superendividado. A primeira delas é a insolvência civil, uma medida drástica, pouco usual, né, caiu no desuso lá no CPC, mas está prevista como uma medida. Eu vou falar um pouco mais da insolvência, mas é uma medida bastante drástica. A segunda, uma ação pelo rito ordinário, onde o consumidor vai discutir, enfim, qualquer uma das questões que envolve a cláusula, o percentual e daí por diante. E a terceira, a repactuação das dívidas. Deixa eu entrar em cada uma delas. Insolvência civil, artigo 778 do Código de Processo Civil, equivale à falência da pessoa física, né? E ter a insolvência decretada não é uma situação agradável, tampouco uma situação fácil, né? É um procedimento que está em desuso, como eu tinha dito. O juiz vai nomear um administrador, a pessoa perde a administração dos seus bens. Poucos casos de insolvência civil eu vi ou tive notícia que existiram. Recentemente, um caso que eu tive notícia, não sei se é verdadeiro ou não, mas tive notícia do caso da Paula Tomás, aquela menina que há quase 20 anos atrás matou a Daniela Pérez. E aí a Glória Pérez ajuizou uma ação de indenização por conta da morte da Daniela Pérez. A Paula Tomás foi condenada, o valor era milionário, a Paula Tomás não teria condições, e me parece que ela ajuizou uma insolvência civil para, enfim, dizer que não tinha condições de fazer o pagamento. E aí, se a insolvência civil for de fato deferida, o devedor tem 5 anos para extinguir as obrigações com os credores. Durante 5 anos, então, fica suspenso o pagamento disso. Pois bem, no rito ordinário, nós temos alguns pedidos possíveis. O primeiro deles eu coloco como limitar o desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento a 30%. O STJ já vem concedendo essa limitação há algum tempo, né? Jurisprudência quase que pacificada. Tem uma Câmara que pensa diferente, mas é uma jurisprudência forte no STJ nesse sentido. Eu trago 2 decisões, uma muito nova, de 2012, uma mais antiga, de 2009. A de 2012 é um agravo regimental no recurso especial 1.206.956 do Rio Grande do Sul, né? O ministro é o Paulo de Tarso Sanseverino, que limitou aí o empréstimo consignado a 30%, seguindo a linha do que o STJ já vinha falando. A decisão 959.612 de Minas é na mesma linha. A outra linha que pode ser adotada é a supressão judicial de cláusula contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento. Então é pedir para dizer o seguinte, ó, eu não quero mais que o desconto seja feito em folha de pagamento. O STJ não concedeu, não beneficiou o consumidor sobre esse aspecto. Não há decisão nesse sentido. O que entende o STJ é que isso geraria um desequilíbrio no contrato, já que o crédito consignado foi concedido, nessa hipótese, com juros menor, né? Esse é o entendimento do STJ. São várias decisões, eu trouxe 2 aqui, um no embargo e um no próprio recurso, as 2 do Rio Grande do Sul, só que eu vou dizer que eu ouso discordar. Eu ouso discordar. Usar aqui a autonomia das partes para julgar essa questão e dizer que não é possível modificar uma cláusula porque o crédito foi concedido com valor mais baixo. Mais baixo não quer dizer vantajoso. Mais baixo ainda é alto. E por conta disso, não dá para retirar o desconto de folha de pagamento, para mim é não olhar para os princípios do Código de Defesa do Consumidor. O princípio da vulnerabilidade, o princípio da educação do consumo, para o fato novo,
novo, ou por fato diferenciado que se tornou o superendividamento no nosso país, eu tenho por mim que essa decisão deve mudar em algum tempo. Já vi algumas teses discutindo isso, e eu torço para que o STJ possa evoluir e mudar nesse aspecto, como já fez em tantos outros aspectos. Mas, repito, hoje a jurisprudência do STJ entende que não é possível suprimir judicialmente uma cláusula que imponha o desconto em folha de pagamento, dada a autonomia das partes no instante da negociação. Aqui tem uma coisa interessante. A repactuação das dívidas trazida pelo projeto 283 de 2012. É bastante interessante. Ele cria o artigo 104A do Código de Defesa do Consumidor e cria, nessa hipótese, uma ação de repactuação de dívidas, não prevista antes, pelo menos não nessa modalidade, que determina a designação de uma audiência conciliatória, a pedido do devedor pessoa física, na presença de um ou de mais credores, e nessa audiência ele vai apresentar um plano de pagamento. Ele vai dizer, devo para esses credores, e vai apresentar um plano de pagamento de como ele faria o pagamento. Um prazo limite de 5 anos, desde que preservado um mínimo existencial. Me parece uma ideia interessante trazer essa medida, né? Porque ela vai viabilizar aquele sujeito que não tem a menor condição de quitar, que ele é um devedor e sabe que é um devedor, mas não tem a menor condição de quitar, mas tem ânimo solvente. Se ele tem ânimo solvente, ele pode recuperar o seu nome a partir dali. Aqui tem um ponto importante. O que adianta uma medida dessa se o fornecedor for chamado lá, como é chamado hoje no PROCON, para fazer alguma coisa muito parecida com isso, mas se não tem uma imposição, ou uma imposição de multa, ou uma imposição de que se não comparecer corre alguma sanção, se ele não tiver imposição, ele não vai. Ou pior do que isso, para cumprir tabela, ele manda um preposto que não sabe nem do que está falando. E aí cai no absoluto descrédito do nosso sistema, porque o consumidor, quando vai até o PROCON, ele quer ser atendido, ele é bem atendido, ele quer ser atendido, mais do que isso, ele quer eficiência, ele quer solução no problema. E não adianta, o PROCON fica de mãos atadas, dizendo, olha, não dá, ele não quer fazer. E às vezes a questão é simples, assim, não é nem o valor, às vezes a pirraça é na data do pagamento. Olha, pode pagar dia 8. Ah, não, tem que pagar sempre dia 3. Mas dia 8 podia... Não, se não for dia 3, então não está disposto a fazer. Não está disposto a fazer, não está disposto a resolver o problema. E aí vem uma proposta interessante que pode passar no PLS 283. O não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seus procuradores com poderes para transigir acarretará a suspensão da exigibilidade do débito, aí mexe no bolso do fornecedor. Suspende a exigibilidade do débito. E a interrupção dos encargos de mora. Senhor, estou torcendo para que isso passe. Que daí eu quero ver fornecedor não comparecer em audiência com essa finalidade. Eu quero ver fornecedor usar o superendividamento para ganhar dinheiro às custas da miséria das pessoas. Aí eu quero ver. Em caso de conciliação, a sentença que homologar o plano terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. Também consta no PLS, portanto. Eu fiz um quadro simples para mostrar que mais ou menos vai ficar nessa situação. A falência se equivaleria, então, à insolvência civil da pessoa física e a recuperação judicial, que é um procedimento em praxe, que já recuperou várias empresas, aliás, várias delas do Ike Batista já estão em recuperação judicial, né? Pode ser similar à repactuação de dívidas introduzida pelo PLS 283. Essas eram as minhas considerações. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês, agradeço o convite e passo a palavra ao presidente da mesa.